Quer morar comigo no lugar dela? Minha esposa disse que queria se separar na frente de todo mundo. E eu olhei para a irmã dela e falei: Se sobrar um quarto lá em casa, você quer morar comigo? Eu sei muito bem o peso disso. Na hora em que saiu da minha boca, eu mesmo percebi. Não foi uma frase bonita. Não foi resposta de homem equilibrado. Foi coisa de quem já vinha engolindo humilhação fazia tempo e, de repente, cansou de parecer o único sem reação no meio da mesa. O silêncio que veio depois foi ruim, mas, sendo sincero, pior que o silêncio foi a cara da minha esposa. Eu não lembro palavra por palavra do que todo mundo falou depois. Também não vou inventar memória perfeita porque não foi assim. Mas a cara dela eu lembro. Aquela cara eu lembro. Ela me olhou como se eu tivesse feito a pior coisa da noite. Como se eu tivesse atravessado uma linha absurda. E eu, olhando hoje, acho até estranho ela ter escolhido exatamente aquele momento para se sentir ofendida, depois de tudo que já vinha fazendo comigo havia meses. Meu nome é Alfredo, tenho 43 anos, moro em Cascavel, no Paraná, e por muito tempo eu achei que meu casamento estava só numa fase ruim. Não estava numa fase, estava acabando. E eu era o último a aceitar isso. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida, sem quebrar a conversa aqui. Comenta de que cidade você está assistindo. Eu gosto de ver de quantos lugares diferentes tem gente ouvindo essas histórias. E, se você gostar do que eu vou te contar, deixa o like. Agora eu vou te explicar como é que eu cheguei no ponto de responder aquilo para minha cunhada sem pensar duas vezes. Porque não começou naquele jantar. Aquilo ali foi só a parte pública. O que ninguém viu foi o jeito como a Carla foi me desgastando aos poucos dentro da minha própria casa. E quando eu falo desgastando, não estou falando de briga constante, não. Se fosse barraco todo dia, talvez tivesse sido mais fácil para mim entender que tinha alguma coisa muito errada. O problema da Carla era outro. Ela sabia machucar sem levantar a voz. Sabia te deixar desconfortável e ainda fazer parecer que o problema estava no seu jeito de sentir. Ela me esfriava. Essa é a melhor forma que eu encontro para explicar. Eu estava num casamento em que a pessoa ainda dormia na mesma cama, ainda tomava café na mesma mesa, ainda respondia quando eu perguntava alguma coisa, mas parecia que já tinha ido embora fazia tempo. E eu ficava procurando explicação que doesse menos. Ah, é cansaço. Ah, é estresse. Ah, é fase. Ah, ela está preocupada com alguma coisa. Ah, talvez eu esteja exagerando. Eu sempre fui homem de resolver problema prático. Trabalho com obra, manutenção, orçamento, prazo. Minha cabeça sempre funcionou assim. O que aconteceu, por onde começa, o que dá para consertar, o que ainda salva. Só que casamento não é obra. E o pior, casamento não tem conserto quando um lado já desistiu e o outro nem percebeu. Eu e a Carla tínhamos 11 anos de casados. No começo era diferente, ou pelo menos parecia. Às vezes eu fico pensando se ela mudou ou se eu só fui conhecendo melhor quem ela era de verdade. Acho que foi um pouco dos dois. Ela sempre gostou de falar bonito, sempre gostou de ser vista como uma mulher sensata, equilibrada, madura. Era daquele tipo que na frente dos outros parecia sempre acima da confusão. Só que dentro de casa isso virava outra coisa. Virava um jeito elegante de me diminuir. Se eu reclamava de alguma frieza, eu era sensível. Se eu pedia para conversar, eu estava pressionando. Se eu demonstrava incômodo com alguma mudança no jeito dela, eu era intenso. Se eu tentava entender um afastamento, eu era controlador. No começo eu rebatia, depois comecei a cansar. E quando a pessoa te devolve tanta explicação pronta, chega uma hora em que você começa a duvidar da sua própria reação. Você para de pensar, isso está errado, e começa a pensar, será que eu estou tornando isso maior do que é? Esse foi meu erro por muito tempo. Teve uma manhã que até hoje eu lembro mais ou menos. Tava até pensando nisso esses dias, enquanto eu dirigia, e a cena veio na cabeça de um jeito esquisito. Não lembro exatamente as palavras. Lembro do clima. Lembro da caneca na minha mão. Lembro do tom dela. A gente estava na cozinha. Tudo normal por fora. Café passado, pão na mesa, aquele silêncio de casa que já acordou, mas ainda não engrenou. Aí a Carla soltou, com a maior calma do mundo, uma coisa do tipo: eu não sei se ainda quero continuar casada. Foi assim, sem preparação, sem aviso, sem uma conversa antes, sem precisamos falar. Eu até achei que tinha ouvido errado. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e a resposta dela me deixou pior ainda, porque não era uma mulher nervosa, chorando, confusa. Era uma mulher fria, fria mesmo, quase incomodada por eu ter pedido esclarecimento.
Ela falou que vinha se sentindo distante fazia tempo. Falou que eu não percebia ela. Falou que eu queria um casamento organizado, mas não enxergava o lado emocional das coisas. Falou que estava cansada de viver no automático. E eu, tentando entender de um jeito objetivo, perguntei: Tá, mas você está dizendo que quer se separar? Ela respondeu: Talvez seja o melhor. Não teve tremor na voz, não teve isso tá me doendo, não teve eu tentei, nada. Ela falou como quem comenta que talvez seja melhor trocar um sofá da sala. Na hora, eu fiquei sem reação. Não é modo de dizer, eu fiquei mesmo, parado com a xícara na mão, olhando para a cara dela, tentando entender se aquilo estava acontecendo daquele jeito frio mesmo. E então veio a frase que começou a virar a chave dentro de mim. Ela disse: Você também precisa olhar para você, Alfredo. Nem tudo é sobre o que eu sinto. Você tem sua parte nisso. Essa frase no papel até parece razoável, mas depende do tom. Na boca dela, aquilo não era divisão de responsabilidade, era acusação. Era uma maneira de me entregar a culpa por uma decisão que ela já tinha tomado sozinha. Eu perguntei o que eu tinha feito. Ela respirou fundo, olhou para mim com aquele ar de quem vai explicar uma coisa simples para alguém complicado e começou a falar um monte de coisa bonita na forma, mas vazia no efeito, que eu queria previsibilidade demais, que eu não sabia lidar com sentimentos que não podiam ser arrumados, que eu sufocava sem gritar, que eu controlava o ambiente sem perceber. Eu não sou santo, nunca fui. Tenho defeito? Claro que tenho. Sou teimoso, gosto das coisas do meu jeito, levo o cansaço do trabalho para casa, às vezes fico calado quando devia falar. Mas aquilo ali não estava sendo dito para reconstruir nada, estava sendo dito como laudo, como sentença. Eu ainda tentei segurar a conversa. Perguntei se tinha outra pessoa, perguntei se ela queria tentar terapia, perguntei se tinha algo que a gente ainda pudesse conversar de um jeito honesto. E aí, ela me respondeu uma coisa que me irrita até hoje. Não complica mais, tenta só aceitar com maturidade. Essa palavra, nas mãos de quem quer te machucar sem parecer cruel, vira arma. Maturidade. Como se sofrer em silêncio fosse maturidade. Como se não reagir a uma humilhação fosse maturidade. Como se aceitar uma rasteira com cara de civilidade fosse evolução. Naquele dia, eu fui trabalhar mal. Não de fazer cena, mas por dentro. Fiz o que precisava no automático. Voltei para casa e ela estava normal. Normal demais. Falando de compra de mercado, de uma conta, de um negócio da irmã dela, de uma coisa qualquer da semana. Como se de manhã não tivesse me falado que talvez fosse melhor acabar com o nosso casamento. Aí começou a parte pior, porque ela não saiu de casa naquele dia, não arrumou mala, não encerrou relação nenhuma. Ela ficou, mas ficou como quem já tinha ido embora por dentro. Para quem nunca viveu isso, talvez pareça pouco, mas existe uma distância que vai entrando na rotina e acaba com a cabeça da gente. A pessoa não te agride de um jeito que o mundo reconhece fácil. Ela só te trata como algo que já não merece mais esforço. Eu falava, ela respondia por obrigação. Eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia, tá. Eu tentava tocar no assunto, ela dizia que não queria transformar a casa num campo de batalha. Olha isso. Eu tentando entender meu próprio casamento, e ela me fazendo parecer o homem que queria a guerra. Aos poucos eu fui ficando com medo de parecer o problema. E quando você chega nesse ponto, já está muito mais ferido do que imagina. A irmã dela, a Fernanda, aparecia às vezes. E aqui eu preciso ser justo com a história. A Fernanda não era minha amiga íntima, não era confidente, não era mulher com quem eu tivesse troca constante, nada disso. Ela era a irmã mais nova da Carla, uns 5 ou 6 anos mais nova, e sempre foi mais quieta da família. Observava muito, falava pouco. Eu sempre tive a impressão de que ela enxergava mais do que demonstrava, e talvez por isso se resguardava. A Carla era o contrário. Em almoço de família, era ela que puxava assunto. Em roda de amigos, era ela que definia o tom. Se alguém discordava, ela conduzia a conversa até parecer que a outra pessoa tinha entendido errado. Na época, eu ainda não sabia, mas a Fernanda já vinha pagando um preço alto por isso havia muito tempo. Só fui descobrir depois. Algumas semanas depois daquela manhã na cozinha, a Carla insistiu que a gente precisava conversar na frente de alguém preparado. Foi assim que ela falou. Eu já estava tão confuso que aceitei. Pensei, bom, talvez num consultório ela fale de um jeito mais honesto. Foi um erro. A sessão não serviu para a gente se ouvir.
Serviu para ela montar uma versão minha. Eu lembro da vergonha que senti sentado ali. Não importa o nome da profissional, o que importa é a sensação. Carla ao meu lado, postura calma, voz mansa, aquele jeito de mulher equilibrada. E eu com a impressão de que tinha entrado num lugar onde minha dor já tinha sido resumida pela versão dela antes mesmo de eu abrir a boca. Quando a terapeuta perguntou o que estava acontecendo, eu comecei a falar do susto que tinha sido ouvir da minha esposa que talvez fosse melhor separar. A Carla me cortou. Disse que esse era exatamente o problema, que eu transformava tudo em evento dramático, que ela vinha dando sinais havia meses, que eu insistia em não perceber, que eu só aceitava conversar quando a situação estava extrema. É muito difícil explicar o que acontece com a cabeça da gente numa hora dessas, porque você sabe o que viveu, mas a pessoa fala com uma segurança tão arrumada, tão bem encaixada, que por alguns segundos você pensa: será que eu sou isso mesmo? Ela falou também que eu queria controlar o ambiente, que eu precisava de resposta pronta, que eu não suportava incerteza, que ela estava emocionalmente exausta. Eu queria responder, claro que queria, só que qualquer reação minha ali parecia confirmar o personagem que ela estava desenhando. Se eu levantasse a voz, eu era instável. Se eu insistisse, eu era controlador. Se eu ficasse quieto, parecia concordar. Eu lembro de ter falado uma coisa mais ou menos assim: eu não tô aqui para obrigar ninguém a ficar comigo, eu só queria honestidade. E a Carla deu um sorrisinho de canto, pequeno, quase nada, mas eu vi. Aquilo me ferveu por dentro. Era um sorriso de quem estava vencendo um jogo. Na saída, no estacionamento, eu perguntei por que ela tinha me levado ali se não queria conversar de verdade. Ela respondeu: porque você precisava ouvir de outra pessoa que nem sempre a culpa é do mundo. Até hoje eu penso nessa frase, porque ali ficou claro para mim que ela não queria construir nada. Ela queria testemunha. Queria alguém ali para me devolver uma imagem ruim de mim mesmo, para, se um dia eu reagisse, ela poder dizer: tá vendo? Eu tentei, ele é que não aceita. Depois dessa sessão, alguma coisa em mim começou a mudar. Não foi lucidez bonita, não. Não foi crescimento organizado. Foi desgaste, cansaço. Eu fui cansando de pedir conversa, cansando de andar com cuidado dentro da própria casa, cansando de medir palavra para não alimentar a imagem que ela estava tentando fazer de mim. E aí veio o jantar. Era uma reunião pequena. Amigos, gente do convívio dela e meu também. Nada grande. Eu quase nem queria ir, mas ela insistiu tanto em manter a aparência de civilidade que fui. Ela dizia que duas pessoas adultas podiam atravessar uma crise sem criar constrangimento para os outros. Guarda essa frase, porque a mulher que dizia não querer constrangimento resolveu, naquela noite, anunciar nossa separação como se estivesse fazendo um brinde. Tava todo mundo meio espalhado, copo na mão, conversa cruzada, aquele clima comum. Eu tava tentando passar despercebido, nem disposto a render assunto eu tava. Aí ela chamou a atenção do grupo. Não com escândalo, pior, com delicadeza. Falou alguma coisa assim: gente, antes que alguém perceba um clima estranho e interprete errado, eu e o Alfredo decidimos dar um tempo. É uma decisão madura, difícil, mas necessária. Decidimos. Olha isso. Decidimos. Eu fiquei ouvindo aquilo e sentindo um negócio subindo. Porque não tinha sido decidimos, tinha sido ela. E ali estava ela, me usando como figurante da própria versão. Algumas pessoas ficaram sem graça, outras fizeram aquela cara de dó educada. Tinha gente olhando para mim esperando reação. Foi aí que eu olhei para o lado e vi a Fernanda. Ela estava um pouco mais afastada, segurando um copo, quieta como sempre. Não lembro se ela já estava ali fazia tempo ou tinha chegado depois. Mas lembro do olhar dela. Não era deboche, não era pena. Era um olhar de quem tinha entendido exatamente o que a irmã tinha acabado de fazer. Talvez por isso a minha frase tenha saído. Eu olhei para Fernanda e falei: bom, se vai sobrar um quarto lá em casa, você quer morar comigo? Não foi gritado, não foi com um sorriso, não foi tom de brincadeira, foi seco. Foi quase como eu dizendo: já que é espetáculo, então recebe uma resposta pública também. Na mesma hora caiu um silêncio muito ruim. Teve gente que riu de nervoso, teve gente que abaixou o olho. A Fernanda me olhou assustada, e a Carla ficou vermelha de um jeito que eu nunca tinha visto. Aquela cor de quem perdeu o controle na frente dos outros. Em casa, ela veio para cima de mim na hora em que a porta fechou. Não fisicamente, veio falando, dizendo que eu tinha humilhado ela, que eu tinha ultrapassado todos os limites
que eu tinha sido nojento, que eu tinha flertado com a irmã dela na frente de todo mundo. Eu lembro de ter respondido: Você anunciou o fim do meu casamento como se eu tivesse concordado. Eu só te respondi na mesma altura. Ela falou que eu era cruel. E aí eu soltei uma coisa que talvez tenha sido a primeira verdade inteira que eu disse para ela depois de muito tempo. Crueldade é o que você está fazendo há meses comigo e ainda quer chamar de maturidade. A discussão foi feia, não daquele jeito de novela, com grito exagerado. Foi feia porque tinha muita coisa entalada. Ela andando de um lado para o outro, se fazendo de ofendida. Eu já sem vontade de apaziguar. Pela primeira vez, eu não estava tentando recuperar o clima. Ela disse que não aguentava mais aquela casa. Eu respondi que ninguém estava prendendo ela. Ela ficou me olhando, talvez esperando que eu voltasse atrás, que eu pedisse desculpa, que eu puxasse a conversa para o terreno que favorecia ela. Eu não puxei. E algumas horas depois, ela saiu. Não como mulher destruída. Saiu como mulher irritada por não ter conseguido o efeito que queria. Pegou roupa, pegou coisa de banheiro, pegou alguns objetos e foi embora. Eu fiquei sozinho em casa. E confesso uma coisa que talvez muita gente ache estranha. Eu não desabei. Eu sentei. Só isso. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. Tinha dor ali, claro que tinha. Mas tinha alívio também. E esse alívio me assustou um pouco. Porque quando a pessoa sai e você sente alívio no meio da dor, é porque aquilo já vinha te esmagando fazia tempo. No outro dia cedo, meu celular apitou. Era a Fernanda. A mensagem foi curta. Não lembro as palavras exatas, mas era algo como: Você falou sério ontem ou foi só no calor do momento? Na hora, eu até achei que tinha entendido errado. Li de novo. Respondi perguntando do que ela estava falando. Ela respondeu: Sobre morar aí. Eu fiquei olhando aquilo e pensando no tamanho do absurdo, mas tinha alguma coisa ali que não estava batendo, porque a pergunta dela não parecia brincadeira, parecia necessidade. Mandei ela me encontrar num café. Ela foi. Chegou com uma cara cansada que eu não tinha reparado antes. Sabe quando a pessoa tenta parecer normal, mas já passou da conta? Era assim. Cabelo preso de qualquer jeito, pouca coisa na bolsa, olho de quem não descansou direito. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela primeiro tentou desconversar. Eu insisti. Falei: Fernanda, me fala a verdade. Você está me perguntando aquilo por quê? Ela ficou em silêncio um tempo, mexendo no copo, evitando me olhar, até que soltou. Disse que a Carla tinha contado para os pais delas que ela, Fernanda, andava interferindo no casamento, que se aproximava demais de mim, que estava criando situação, que era emocionalmente instável e estava passando dos limites. Na hora, eu achei tão absurdo que até perguntei se ela tinha certeza. Ela falou que tinha, que ouviu, que os pais compraram a história, que o pai mandou ela parar de se meter onde não devia, que a mãe falou que ela precisava de ajuda e que, depois de uma discussão horrível, ela tinha saído de casa. Eu lembro de sentir uma vergonha ruim, mas não vergonha dela, vergonha de não ter percebido nada. Perguntei onde ela estava ficando. Ela respondeu meio por cima, mas deu para entender. Uns dias no carro, uns dias no sofá de uma amiga, aquela vida instável de quem está tentando sobreviver sem admitir que está sem lugar. Na hora eu senti uma raiva difícil de descrever sem parecer exagerado, porque ali eu entendi que, além de me usar de vilão, a Carla tinha jogado a própria irmã no meio da estrada para proteger a imagem dela. Eu ofereci a casa, dessa vez sem ironia nenhuma. Falei que, se ela quisesse, podia ficar no quarto de visitas até se reorganizar, sem pressão, sem conversa torta, sem obrigação de tempo. Ela ainda perguntou se eu tinha certeza. Eu respondi: do que eu ouvi ontem e do que você está me contando agora, tenho. Ela aceitou. E foi aí que a história começou a sair do roteiro que a Carla tinha planejado. A Fernanda se mudou com uma mochila, uma mala média e um jeito de entrar devagar, como quem não queria ocupar espaço demais. Nos primeiros dias, foi tudo meio travado, e nem tinha como ser diferente. Eu ainda estava tentando entender o que tinha sobrado do meu casamento. Ela estava tentando entender o próprio lugar no mundo depois de ser empurrada para fora da casa dos pais. Tinha um clima de cautela, de gente machucada dividindo o mesmo teto sem querer transformar aquilo em mais problema. Só que a convivência foi mostrando coisas que eu nunca tinha reparado direito nela. A Fernanda era discreta, mas não era ausente. Ela tinha aquele tipo de cuidado que não faz anúncio, troca uma lâmpada sem comentar,
lava uma louça que nem era dela, percebe que falta café e compra, fecha uma janela, arruma uma toalha caída, pequenas coisas. Parece pouco? Talvez seja, mas depois de meses convivendo com frieza, essas pequenas coisas me bateram de um jeito que eu não esperava. Não como romance ainda, como contraste. Lembro de um domingo em que acordei e tinha café passado. Simples, nada demais. Ela estava na cozinha e falou: "Fiz também porque já estava fazendo para mim. Foi só isso. Só que fazia tempo que ninguém fazia alguma coisa por mim sem transformar num favor, numa cobrança ou numa cena de superioridade." Com o passar dos dias, a gente começou a conversar mais. Coisa comum: trabalho, família, lembrança boba, notícia, compra do mês. Nada demais. Só que, no meio dessas conversas, foram aparecendo pedaços da Carla que eu não conhecia, ou melhor, pedaços que eu não queria conhecer. A Fernanda me contou que a irmã sempre teve esse jeito de montar versão, desde nova. Se brigava com alguém, já chegava para os outros com a história pronta, de um jeito em que saía limpa. Se fazia uma maldade, chamava de reação. Se era confrontada, virava vítima de exagero alheio. E aí uma peça começou a se encaixar na minha cabeça, porque passei anos achando que certas tensões da família delas não tinham nada a ver comigo, mas talvez tivessem tudo a ver com o mesmo mecanismo que agora estava sendo usado em mim. Teve uma noite em que a Fernanda falou uma frase que ficou comigo. Ela disse: "A Carla não suporta perder o controle da história." Na hora eu fiquei quieto, porque era isso. Não era só sobre ter razão, era sobre controlar leitura. Quem era bom, quem era desequilibrado, quem era ingrato, quem era vítima. E eu, durante muito tempo, tinha aceitado ser a versão que ela apresentava quando me convinha manter paz. Essa paz, no caso, era eu engolindo. Passou pouco mais de uma semana e aconteceu uma coisa que mudou o jogo. A gente foi num encontro pequeno na casa de um conhecido. Nada demais. Eu quase não queria sair, mas a Fernanda falou que seria bom mudar um pouco a cabeça. Fomos. Sentamos mais afastados. Em algum momento, alguém tirou foto. Eu nem vi. No dia seguinte, essa foto apareceu nas redes. Nela, eu e a Fernanda estávamos sentados próximos, rindo de alguma coisa. Só isso. Mas era uma foto que passava uma coisa leve, viva, íntima, coisa que eu não mostrava havia muito tempo em lugar nenhum. 2 dias depois, a campainha tocou à noite. Era a Carla, toda arrumada. Não arrumada demais, mas daquele jeito calculado de quem quer parecer natural e abalado ao mesmo tempo. Ela pediu para entrar. Eu não deixei. Perguntei o que ela queria. Ela disse que tinha visto a foto. Eu respondi: "Imaginei." Aí ela fez uma coisa que me cansou na hora. Mudou o tom. Ficou macia, quase triste. Disse que tinha cometido erros, que talvez tivesse tomado decisões no impulso, que ver a foto mexeu com ela, que percebeu que podia me perder de vez. Olha isso, podia me perder de vez. Não era uma mulher dizendo: "Eu fui injusta." Não era uma mulher dizendo: "Eu te humilhei." Não era uma mulher dizendo: "Eu menti." Era uma mulher assustada porque o homem que ela achava garantido parecia estar saindo do lugar onde ela deixou. Eu escutei tudo sem interromper. Quando ela terminou, perguntei: "Você está aqui por causa da nossa história ou por causa da foto?" Ela ficou em silêncio. Isso respondeu tudo. Depois ela ainda soltou a frase clássica: "Eu ainda te amo." Eu olhei para a cara dela e pensei: não, você ama o lugar que ocupava. Ama a segurança de saber que eu estaria parado onde você me deixou. Não falei assim. Só respondi: você não parece uma pessoa que ama. Você parece uma pessoa que não quer perder controle. Ela chorou pouco. Ou fingiu bem, não sei. Foi embora sem escândalo. E eu entrei com uma sensação ruim, porque percebi que aquilo ainda não tinha acabado. E não tinha mesmo. Naquela semana, já tarde da noite, recebi uma mensagem de número desconhecido. Era uma foto de taças numa mesa. A mão dela aparecia. Ambiente de restaurante. Nada explícito, mas dava para entender. Logo depois, veio uma frase debochada. Mais ou menos assim: "Tá tudo ótimo por aqui. Eu mal tive tempo de processar porque ela apagou, mas eu vi." E quando você já está cansado de manipulação, esse tipo de coisa para de te quebrar e começa a te esclarecer. No outro dia, enquanto eu dirigia para o trabalho, fiquei pensando na sequência toda. A visita emotiva, a fala de amor, e agora aquilo. Parecia teste, parecia provocação. Parecia uma pessoa querendo manter 2 lugares abertos,
o da vítima arrependida e o da mulher desejada que segue a vida muito bem. Na noite seguinte, eu fui até um restaurante que ela gostava. Não vou ficar descrevendo o cenário, porque isso não muda o que interessa. O que importa é que eu vi. Vi ela jantando com um homem. Vi o jeito dela sorrindo. Vi a inclinação do corpo. Vi conforto. E aquilo me deu uma paz amarga, porque matou de vez a dúvida. Não era uma mulher confusa tentando entender o casamento. Era uma mulher administrando narrativa enquanto já testava outra vida. Eu não fiz cena, não fui tirar satisfação, não tirei foto escancarada. Voltei para casa e pensei: pronto, agora eu sei com quem eu estava lidando. Só que o pior ainda veio. Uns dias depois, um amigo me ligou estranho, falando pela metade, até que soltou. Tinha gente comentando que eu estava ficando com a minha cunhada já fazia tempo, que a Carla tinha descoberto, que por isso saiu de casa, que ela era a traída da história. Na hora eu nem soube se ria ou se quebrava alguma coisa. A mulher me expõe em público, sai por decisão dela, tenta voltar quando vê uma foto, manda indireta de restaurante, já tá saindo com outro homem, e agora espalha que eu traí ela com a própria irmã. Na hora eu entendi tudo. Ela precisava recuperar a história, precisava virar a mesa, porque, se eu e a Fernanda parecíamos bem, ainda que sem assumir nada, a versão da mulher madura que só pediu espaço caía. Então ela fez o que sabia fazer, construiu um vilão. E não era só eu, era a própria irmã junto. Nos dias seguintes, começaram mensagens atravessadas. Gente me olhando diferente, gente perguntando as coisas de um jeito torto, gente já concluindo sem perguntar. A Fernanda recebeu também, e isso mexeu muito com ela. Porque uma coisa é ser expulsa da casa dos pais por uma mentira contada no privado. Outra é começar a sentir que estão olhando para você como a irmã invejosa que roubou o marido da outra. Teve uma noite em que ela entrou na cozinha achando que eu não estava vendo e limpou o rosto rápido. Eu percebi na hora. Perguntei o que tinha acontecido. Ela tentou dizer que não era nada. Eu insisti. Aí ela falou que uma tia tinha mandado mensagem chamando ela de vergonha da família. Eu não esqueço o jeito como ela falou isso. Sem drama, sem teatro, só cansada. Foi nessa hora que alguma coisa em mim endureceu de vez, porque até então eu ainda estava tentando sobreviver. A partir dali, entendi que ficar quieto também era deixar a mentira crescer. Passei uma tarde inteira organizando datas, prints, sequência dos fatos. Não sou homem de exposição, odeio lavar roupa suja para os outros. Mas tem hora em que, se você não se defende, a mentira vira verdade, porque é a única versão circulando. Eu juntei a data em que a Carla falou em separação, a sessão que ela insistiu em marcar, a noite do jantar em que anunciou tudo como se fosse decisão conjunta, a data em que saiu de casa, as mensagens da Fernanda falando de moradia depois de já estar sem lugar, o horário da mensagem apagada do restaurante, e o dia em que vi a Carla com outro homem. Não fiz textão, não fiz discurso bonito, não xinguei. Escrevi uma mensagem simples para algumas pessoas que tinham vindo me julgar e também para gente que estava repassando conversa. Falei basicamente isso. Como o meu nome e o da Fernanda estão sendo usados, segue a ordem dos fatos. Carla decidiu sair do casamento e anunciou isso publicamente como se fosse algo combinado. Fernanda foi acolhida depois de ser afastada da própria família por mentiras. Não houve traição, houve manipulação. Cada um acredita no que quiser, mas eu não vou mais aceitar calado. Anexei o que precisava e enviei. Depois disso aconteceu uma coisa curiosa: silêncio. Primeiro aquele silêncio de quem percebeu que comprou história sem olhar direito. Depois começaram as respostas. Pedido de desculpa. Mensagem atravessada virando mansidão. Gente dizendo que não sabia de tudo. Gente sumindo. Gente mudando de postura. Eu não senti vitória. Senti ar. Só isso. Como se eu conseguisse respirar sem carregar culpa inventada. A Carla apareceu 2 dias depois. Dessa vez transtornada de verdade. Ou parecia. Bateu no portão, me chamou pelo nome, quis conversar. Eu saí e fiquei do lado de fora. Não deixei entrar. Ela começou dizendo que eu tinha destruído a imagem dela. Olha como a cabeça dela funcionava. Não era, por que você expôs isso? Não era, como chegamos aqui? Não era, eu errei. Não, era imagem. Eu respondi, eu só parei de deixar você mentir sozinha. Ela falou que eu tinha armado tudo, que eu esperei o momento, que eu estava contra ela com a própria irmã,
que eu nunca perdoaria ninguém. Eu ouvi um pouco e interrompi. Você quer mesmo falar de perdão depois de jogar sua irmã na rua e me chamar de traidor? Ela baixou os olhos por alguns segundos. Foi uma das poucas vezes em que vi a Carla sem resposta imediata, mas durou pouco. Logo ela voltou com a conversa de sempre, que estava ferida, que se desesperou, que errou tentando se defender. Eu perguntei: se defender de quê? Ela não respondeu, porque não tinha resposta honesta. Ela começou a chorar, dessa vez de um jeito mais desorganizado, falando que tudo saiu do controle, que não queria que chegasse naquele ponto, que ainda me amava, que eu estava sendo duro demais. Eu olhei para ela e senti uma coisa estranha. Não era pena, não era raiva pura, era cansaço. Um cansaço tão grande que eu percebi ali que não existia mais volta. Tem situação em que o amor acaba antes do casamento acabar. No meu caso, acho que o respeito acabou antes do amor, e quando o respeito vai embora, o resto vai secando atrás. Eu falei para ela pegar as coisas que ainda estavam separadas na garagem e seguir a vida dela. Ela perguntou: é isso mesmo? Você tá me descartando assim? Eu quase ri, mas não por humor, por absurdo, porque a pessoa que passou meses me tratando como algo dispensável agora estava chocada por eu, pela primeira vez, não me oferecer mais como abrigo emocional. Respondi: não fui eu que descartei esse casamento. Ela ficou me olhando, esperando talvez que eu amolecesse. Eu não amoleci, foi embora. E dessa vez eu soube que tinha terminado de verdade. Só que a história ainda tem um pedaço que é justamente o mais delicado, porque muita gente vai ouvir isso e concluir logo: então você ficou com a sua cunhada. A vida real não é tão arrumada assim. Eu e a Fernanda não pulamos para romance nenhum no meio do caos. Primeiro veio o alívio, depois veio o cuidado. Depois veio um silêncio bom, depois veio confiança. Teve noite de sorvete no sofá sem quase falar nada. Teve manhã de café com conversa besta. Teve dia ruim em que ela estava abatida por causa da família e eu só sentei perto. Teve dia meu em que eu fiquei lembrando certas falas da Carla e a Fernanda disse: você não era louco, você só estava sozinho demais dentro daquilo. Essa frase me pegou, porque era isso, solidão dentro de uma relação. A Fernanda não me salvou, não gosto dessa ideia, mas ela foi a primeira pessoa, em muito tempo, que me fez sentir visto sem disputa, e isso mexe. A primeira vez em que percebi que estava olhando para ela de outro jeito foi num detalhe bobo. Ela estava rindo de uma história minha, e no meio da risada, colocou a mão no rosto, como fazia sempre. Um gesto pequeno, não tinha nada demais. Só que eu fiquei reparando e pensei: faz tempo que eu não observo alguém sem peso. Na mesma hora me deu culpa. Não por causa da Carla. Essa culpa era mais pelo caos todo. Pelo medo de parecer que a mentira dela tinha algum fundo de verdade. Pelo receio de ferir ainda mais a Fernanda, que já estava carregando culpa que não era dela. Então, eu me afastei um pouco por alguns dias. Fiquei mais na minha, mais contido. A Fernanda percebeu. Uma noite ela perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Eu disse que não. Ela ficou me olhando, esperando que eu completasse. E eu completei. Falei que estava tentando não misturar carência, alívio e confusão. Falei que gostava da presença dela. Falei que respeitava demais o que a gente estava vivendo para estragar com impulso. Falei que não queria transformar o abrigo dela em outra complicação. Ela ouviu tudo quieta. Depois falou: obrigada por me tratar como pessoa e não como reação. Eu nunca esqueci essa frase, porque ela mostrava o tamanho do estrago que a Carla tinha deixado em volta. A partir dali, a gente ficou mais honesto um com o outro, sem pressa, sem promessa, sem cena. O tempo foi passando e a vida foi ficando mais simples. Engraçado falar isso, porque por fora estava tudo um caos ainda, mas dentro de casa tinha leveza. E leveza, depois de um casamento pesado, é um negócio que a gente estranha no começo. Parece até suspeito. Eu esperava problema a cada campainha, esperava indireta, esperava alguém acreditando em versão torta, esperava a Carla inventar mais alguma coisa. Mas uma hora, isso vai perdendo força. A família da Fernanda começou a recuar quando percebeu que a narrativa da Carla não parava em pé. Não vieram pedir desculpa do jeito que deviam, claro. A maioria das pessoas prefere fazer de conta que o erro passou sozinho, mas diminuíram o ataque. Já foi alguma coisa. No trabalho, comentário atravessado sumiu. Entre amigos, o ambiente mudou. A Carla ficou mais distante. E eu fui começando a existir de novo.
Tem gente que acha que recomeço é uma coisa bonita, decidida, firme. No meu caso, foi mais humilde. Eu só fui voltando a dormir melhor. Fui voltando a comer sem nó no estômago. Fui voltando a rir sem pensar depois que talvez não devesse. Fui voltando a chegar em casa sem aquela tensão de imaginar qual temperatura emocional me esperava. Um dia, arrumando umas coisas no quarto que tinha sido meu e da Carla, achei uma caixa com fotos antigas. Casamento, viagem, aniversário, essas coisas. Sentei no chão e comecei a ver. Não chorei. Fiquei tentando localizar onde tinha começado a sumir. E essa talvez seja a parte mais sincera que eu posso te dizer. Eu não sei. Não sei o momento exato. Não sei a conversa exata. Não sei quando o amor virou disputa de narrativa. Não sei quando eu deixei de ser marido e virei espelho ruim para ela. Talvez nunca tenha sido uma virada só. Talvez tenha sido desgaste, ego, máscara, oportunidade, sei lá. A vida real raramente entrega um ponto preciso. Mas eu sei uma coisa: nenhuma relação termina no primeiro ato de humilhação. Ela vai terminando toda vez que a gente aceita menos do que merece só para não encarar a solidão. Eu aceitei muita coisa. Aceitei silêncio. Aceitei culpa que não era minha. Aceitei terapia usada como tribunal. Aceitei anúncio público do meu próprio casamento como se eu fosse plateia. Aceitei medo de parecer exagerado quando, no fundo, eu só queria o básico: verdade. A Fernanda foi ficando mais firme também. Conseguiu reorganizar umas coisas, começou a respirar melhor, voltou a conversar com 2 pessoas da família que tinham se afastado, procurou trabalho melhor, foi ajeitando a vida. Aos poucos, a postura dela mudou, ficou mais solta, mais presente. Teve um fim de tarde em que a gente sentou na cozinha e ficou falando bobagem, da infância dela, de um professor meu antigo, de comida ruim de lanchonete, coisa assim. E no meio disso, aconteceu um silêncio, mas um silêncio bom. Ela me olhou e eu olhei de volta. Não teve música, não teve cena de filme. Foi só um segundo mais demorado do que deveria. Ela desviou primeiro e sorriu de leve. Eu senti, ela também. Mas ninguém fez nada naquele momento. Porque às vezes, respeito é justamente não correr para cima do que você quer só porque, pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa boa apareceu. Algumas semanas depois, ela falou que ia começar a procurar outro lugar. Disse que já estava na hora de eu ter minha casa de volta e ela a vida dela. Na hora, meu peito apertou e ali eu entendi que o sentimento já não era só cuidado. Perguntei se ela queria mesmo sair ou se estava achando que devia. Ela ficou quieta. Depois respondeu: os dois. Aí fui eu que fiquei quieto, porque eu não queria prender ela. Não queria repetir dinâmica nenhuma, mas também não queria fingir indiferença. Então falei a verdade. Falei que a presença dela me fazia bem. Falei que eu estava com medo de confundir tudo, mas que esse medo não apagava o que eu estava sentindo. Falei que não esperava nada dela. Falei que, se ela quisesse ir, eu entenderia, mas que seria mentira da minha parte dizer que tanto fazia. A Fernanda ouviu tudo com os olhos cheios d'água. Aí ela disse uma coisa que me desmontou. Eu comecei a gostar de você quando você ainda estava tentando salvar um casamento que já estava me empurrando para fora da minha família. E eu odiei sentir isso, porque parecia errado. Depois eu continuei gostando quando você me ofereceu um teto sem pedir nada, e isso também me assustou. Eu não queria ser resto de nada, nem consolo, nem vingança. Eu cheguei a prender a respiração nessa hora. Ela continuou. Mas o que eu sinto hoje não nasceu da ruína, nasceu da convivência. Essa frase entrou em mim de um jeito muito forte, porque era exatamente o que eu precisava ouvir para não tratar aquilo como acidente moral, como erro, como reação suja. Não foi reação, foi construção, lenta, sem pose, sem orgulho, sem pressa. A gente não se beijou naquele dia, para você ver como a vida real não obedece urgência bonita. Ficamos sentados, conversando mais, rindo de nervoso, falando de medo, falando da Carla, falando do julgamento dos outros, falando do que fazer com um sentimento que parecia simples e complicado ao mesmo tempo. O primeiro beijo veio dias depois, na sala, sem discurso, sem anúncio, depois de uma conversa longa, de um abraço demorado e de uma paz que eu não sentia fazia anos. E, para ser bem sincero, não foi um beijo de novela, desses que a pessoa descreve bonito. Foi melhor justamente por isso. Foi um beijo de 2 pessoas que tinham passado por coisa demais e queriam só um pouco de verdade. Quando terminou, a Fernanda deu uma risadinha nervosa e falou: "Pronto, agora não dá mais para fingir que isso não aconteceu." Eu respondi:
Eu não quero fingir mais nada. Talvez essa tenha sido a primeira frase inteira minha depois de muito tempo. A gente decidiu não sair contando nada. Não por vergonha, por cuidado. O mundo já tinha se alimentado demais da confusão dos outros. Eu não devia a satisfação do meu coração para esse povo todo. Com o tempo, algumas pessoas souberam, algumas entenderam, outras julgaram, claro. Sempre vai ter quem prefira a aparência de moral ao trabalho de entender contexto. Mas, sinceramente, depois de tudo, eu parei de viver conforme o conforto dos outros. Muito tempo depois, e quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Não foi na semana seguinte, nem no mês seguinte. Eu encontrei a Carla por acaso. Ela estava diferente. Não vou fazer maldade aqui e dizer pior ou melhor. Diferente. Talvez mais cansada, menos segura no olhar. Trocamos poucas palavras. E foi estranho porque eu achei que ia sentir raiva. Não senti. Senti distância. Ela perguntou como eu estava. Eu falei que bem. Perguntou da Fernanda. Eu disse que ela estava bem também. A Carla fez aquele movimento de quem quer entrar num assunto maior, mas não sabe se pode. Aí soltou. Eu errei muita coisa. Foi só isso. Anos antes, talvez eu tivesse esperado essa frase. Talvez eu tivesse feito dela um acontecimento. Naquele momento, ela só soou atrasada. Eu respondi. Errou mesmo. Sem agressão. Sem vontade de machucar, só verdade. Ela baixou os olhos. Depois perguntou se eu tinha sido feliz. Achei a pergunta curiosa, porque parecia que ela queria saber se o estrago dela tinha falhado. Eu falei, tô em paz. E isso parece pouco, mas para mim era muito. Paz. Não euforia, não triunfo, não vingança. Paz. Ela fez que sim com a cabeça e foi embora. Eu fiquei olhando ela se afastar e pensei numa coisa que até hoje faz sentido para mim. Tem gente que não ama companhia, ama controle. E quando perde isso, chama de saudade o que na verdade é perda de domínio. A Carla não sentia falta do homem que eu era, sentia falta do acesso que tinha a mim. E eu demorei demais para entender. Se você está me ouvindo até aqui, talvez já tenha percebido que essa história não é sobre troco com a cunhada. Não é sobre uma frase forte no jantar. Não é sobre humilhar de volta. Isso tudo chama atenção, eu sei. Foi por ali que a coisa explodiu. Mas o centro mesmo da história é outro. É sobre o que acontece quando uma pessoa vai te diminuindo de um jeito socialmente aceitável. É sobre o perigo de duvidar da própria dor só porque o outro fala bonito. É sobre o alívio estranho de ver alguém indo embora e descobrir que você não estava perdendo paz, estava recuperando. É sobre entender, ainda que tarde, que maturidade não é aceitar qualquer crueldade em silêncio. E é também sobre a Fernanda, porque eu podia contar essa história e transformar ela em reviravolta, em prêmio, em acaso. Mas seria injusto. A Fernanda não foi o escândalo da história. Foi a pessoa mais íntegra dentro dela. Enquanto a irmã montava a versão, ela estava tentando sobreviver sem atrapalhar ninguém. Enquanto eu era transformado em problema, ela ainda achava que não devia ocupar espaço. Enquanto a casa desmoronava, ela chegou com cuidado. Ela não entrou na minha vida chutando a porta. Entrou quase pedindo desculpa por existir. E talvez por isso tenha ficado. Hoje, quando lembro daquela frase no jantar, "Você quer morar comigo?", eu penso no tanto de coisa que coube ali sem eu saber. Tinha raiva, tinha humilhação, tinha ironia, tinha impulso, mas também tinha uma verdade escondida. Porque no fundo, eu estava respondendo não só a Carla, eu estava respondendo ao teatro inteiro, ao papel de marido passivo, ao papel de culpado conveniente, ao papel de homem que engole tudo para manter a aparência. Naquela noite eu não virei herói nenhum, só parei de colaborar. E às vezes a primeira mudança grande da vida da gente começa assim, não com coragem bonita, com cansaço. Se eu pudesse voltar e falar com o Alfredo daquela manhã na cozinha, o da xícara na mão, eu não faria discurso também não. Eu só diria, você não tá imaginando coisa, você não tá exagerando, você não tá louco, e você não precisa aceitar ser apagado para parecer maduro. Tem muita gente vivendo isso sem perceber. Não igualzinho, claro, cada história tem a própria sujeira, mas esse mecanismo, ele se repete. A pessoa te machuca com verniz de sensatez. Faz você pedir desculpa por reagir ao que ela mesma provocou. Usa a tua tentativa de conversa contra você. E quando você finalmente responde, pronto, achou o vilão que precisava. Eu fui esse vilão por um tempo.
E o pior é que quase aceitei. Quase achei que merecia. Quase achei que meu desconforto era defeito. Quase achei que a frieza dela era profundidade e a minha dor era exagero. Quase. Ainda bem que o quase não venceu. Tem detalhe dessa história que eu já não lembro direito. Ordem exata de umas falas, roupa de alguém, quem estava mais perto da mesa naquela hora, essas coisas. E eu tô te dizendo isso porque prefiro parecer humano do que inventar precisão. O que ficou mesmo não foi cenário, foi sensação. A sensação de estar sendo deslocado da própria vida. A sensação de ouvir sua história na boca de outra pessoa e não se reconhecer. A sensação de descobrir que alguém pode te culpar pelo estrago que ela mesma fez. A sensação de, no meio disso tudo, encontrar alguém que te trata com delicadeza sem te dever nada. Essas eu lembro. E para fechar, eu vou te dizer a coisa mais simples e mais real que sobrou disso tudo. Eu fiquei tempo demais aceitando coisa que não devia. Esse foi o meu erro. Não foi confiar, não foi tentar salvar, não foi querer conversa. Foi demorar para entender que tem hora em que insistir deixa de ser amor e vira abandono de si mesmo. Quando eu entendi isso, minha vida começou a voltar, devagar, sem espetáculo, sem frase bonita, só voltou. Se você passou por alguma situação que te fez duvidar da tua própria razão, comenta aqui embaixo. E comenta também de que cidade você está assistindo, porque eu gosto mesmo de ver quanta gente de lugar diferente para ouvir até o fim. Se essa história te prendeu, curte o vídeo e se inscreve. Às vezes, ouvir o que outra pessoa viveu ajuda a gente a enxergar o que estava fingindo na própria vida.